bem-vindos a mais essa nossa aula, nossa videoaula de AutoCAD. Nessa videoaula eu vou falar de duas coisas importantes dentro do CAD. A primeira, que é a parte de visualização, e a segunda, que é o desenho do elemento gráfico mais simples, que é o ponto. Nós temos 9 formas de visualizar os nossos elementos gráficos feitos nessa ferramenta através do comando que é o que nós chamamos de zoom. Como que a gente faz para acessar o comando zoom? Nós temos 3 formas de acessar ele. Via teclado, nós digitamos a letra Z, que ele já entra na opção zoom. Aperto Enter para ativar o comando e eu observo que na barra de comando ele me lista 9 opções de comandos de visualização dessa ferramenta. Se eu não quero utilizar via teclado, dou a tecla ESC para sair do comando. A outra opção é através dessa janela aqui, que encontra-se à nossa direita, que é o que nós chamamos de Navigation Bar. Se observa aqui, ó, embaixo da mão, que é o PAN, aparece aqui a opção Zoom, que é o Zoom Extend, que é o primeiro comando de zoom que está ativo. Se eu dou um clique nessa seta drop-down aqui, ele vai me listar os 9 tipos de zoom que nós temos dentro do AutoCAD. A outra forma é aqui no menu View. Eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse, ele abre o menu View e os labels que aparecem nesse menu. Como eu falei dessa ferramenta aqui, que é o Navigation Bar, essa ferramenta ela pode estar visível aqui na nossa área gráfica ou não. Para que ela seja ocultada da nossa área gráfica, onde aparece aqui a opção Navigation Bar, se eu der um clique com o botão esquerdo do mouse, eu simplesmente ocultei ela da nossa área gráfica. Da mesma forma, eu posso também ocultar a View Cubic e o CS Icon. Se eu quero que eles já apareçam na nossa área gráfica, é só eu clicar com o botão esquerdo do mouse nesse menu View e ativar essas 3 opções que elas ficam visíveis aqui para nós. Uma outra forma, eu posso aqui no próprio menu View ativar o label, que é o label do comando zoom. Como que a gente faz isso? Eu observo que eu não tenho todos os labels aqui visualizados. Para que eu possa visualizar ele aqui, ó, eu aproximo o cursor dessa parte preta que não tem nenhum menu aqui carregado. Eu dou um clique com o botão direito do mouse, eu venho aqui na opção Show Panels, clico aqui na opção Navigate e observo que aqui, ó, já apareceu aqui para mim o PAN, o Orbit e a opção de Zoom aqui. O primeiro Zoom é o Zoom Extend, lembrando que nós temos 9 tipos de zooms que podem ser utilizados no AutoCAD. No nosso curso, eu vou aprofundar mais no Zoom Real Time, no Zoom Extend e no Zoom Windows, que são os zooms que eu mais utilizo nas atividades que eu pratico em aula. O primeiro que é o Zoom Extend. O que o Zoom Extend ele faz? Ele traz para a nossa tela todo o projeto, tudo que foi feito, ele vai trazer aqui na nossa tela para que o nosso campo de visão a gente consiga visualizar todo o nosso projeto. Então, se eu vier aqui nessa opção Extend, eu der um clique, eu observo que todo o meu projeto ele apareceu aqui na minha área gráfica, de forma que eu consigo visualizar todo ele aqui. Nesse caso aqui, tem uma planta em 2D, uma tabela que especifica as medidas de portas e janelas, e eu tenho aqui o desenho em 3D desse objeto aqui. Lembrando que eu estou no módulo de topo, então, mas eu sei que isso aqui é um desenho em 3D. Se eu vier aqui no Visual Control e modificar para a opção SE isométrico, eu consigo aqui, ó, agora visualizar o 3D do meu objeto e ao lado dele o 2D. Se eu vier aqui, ó, na opção topo, eu visualizo todo o meu projeto visto de cima. Esse que é o Zoom Extend. Se eu quiser, por exemplo, voltar ao zoom anterior, como é que nós procedemos? Das diferentes formas. Eu venho aqui nessa opção, eu tenho aqui a opção de Previews, que é o Zoom Previews, eu clico com o botão esquerdo do mouse,
simplesmente ele voltou ao zoom anterior que nós estávamos. Se eu clicar novamente, ele vai voltando e assim sucessivamente. Então esse é o que nós chamamos de zoom prévio, que ele sempre vai voltando ao zoom anterior que nós utilizamos. A outra opção que nós temos é o que nós chamamos de zoom real time. O zoom real time, eles são dois tipos de zoom, que é o que nós chamamos zoom in e zoom out. Se eu clicar aqui na opção in, o que acontece? Ele vai aumentando o nosso campo de visão. Se eu clicar aqui novamente, ele vai aumentando e assim sucessivamente. De forma contrária, nós temos o zoom out. O zoom out ele vai diminuindo o nosso campo de visão. Se eu clicar na opção out, ele vai diminuindo o nosso campo de visão. O que acontece? Eu já chamo a atenção que a ferramenta de zoom, os primeiros usuários do AutoCAD, o que eles pensam? Eu estou aumentando ou estou diminuindo o tamanho do meu desenho. Não é isso. O zoom ele é uma ferramenta de visualização. Ele aumenta ou diminui o nosso campo de visão. Para que o tamanho do objeto ele seja alterado, nós temos que utilizar ou o comando de edição Scale ou o comando Stretch. O zoom somente ele modifica o nosso campo de visão. É como a gente imaginar, vamos imaginar um desenho no papel. Se eu pegar uma lupa, à medida que eu aproximo a lupa, eu aumento o meu campo de visão e à medida que eu afasto, eu diminuo o meu campo de visão. É essa analogia que é feita aqui. Essa ferramenta que eu mostrei anteriormente, ainda há pouco, que é o Zoom Real Time, nós podemos acessar ela por aqui no Rainbow. Aqui no Navigation Bar, nós também podemos acessá-la daqui, que é Zoom In e Zoom Out. Mas uma forma mais eficiente de fazer ela é através do slot do mouse. Como que a gente faz através do slot do mouse? Por exemplo, eu quero visualizar melhor esse quarto aqui, que é o quarto 3. Eu aproximo o meu cursor dele, e aí, se eu quero aumentar o campo de visão, eu rolo o meu slot do mouse, que é a bolinha do mouse, para frente. À medida que eu rolo o meu slot para frente, o que vai acontecendo? Eu vou aumentando o nosso campo de visão. Se eu quero diminuir, que é o zoom out, basta que eu role o slot para trás, que eu vou diminuindo o nosso campo de visão. Então, se eu rolar para frente, eu aumento, se eu rolar para trás, eu diminuo. O Zoom Extend, que foi o que eu falei primeiramente, eu também posso acessá-lo através do slot do mouse. Se eu vier no slot do mouse e der 2 cliques rápidos, eu simplesmente entrei aqui no Zoom Extend. Uma outra ferramenta importante que nós temos aqui no AutoCAD, na parte de visualização, é o Pan. O Pan é essa mãozinha que aparece aqui. O que o Pan ele faz? Ele movimenta a nossa tela. Então, se eu vier aqui, eu ativar o Pan, o que vai acontecer? Com a ferramenta Pan, nós podemos movimentar a nossa tela. Como é que a gente faz? Eu observo que o Pan está ativado, o cursor ele fica com a forma de uma mão. Como é que acontece? A mão ela está aberta. Se eu apertar o botão esquerdo do mouse, ela fica fechada. Com isso aqui, eu movimento a minha tela, a minha área gráfica. Ressalto que o Pan ele movimenta a tela. Por que eu falo isso? Os primeiros usuários do AutoCAD, quando eles acessam a ferramenta Pan, eles acham que estão movimentando o objeto. Isso aqui não é a movimentação do objeto. Para a gente movimentar o objeto, nós temos que utilizar o comando de edição, que é o Move. O Pan, ele movimenta a nossa área gráfica. É como se nós imaginássemos a folha de papel e eu pegasse a minha folha de papel e provocasse movimentos de rotação na folha de papel. Com o ESC, eu saí do comando Pan, meu cursor ficou na forma original dele, sem nenhum comando ativo. E a outra forma que nós temos de acessar o Pan, sem ser pelo Navigation Bar ou aqui pelo Rainbow,
é simplesmente a gente manter apertado o slot do mouse. Se eu apertar o slot do mouse, manter o meu dedo pressionado sobre ele, eu observo que o meu cursor ele ficou com a forma de uma mão fechada. Com isso aqui, eu consigo movimentar a minha área gráfica, que é a minha tela do computador. Se eu desapertar o slot do mouse, eu simplesmente saí do PAN. Uma outra ferramenta de zoom que é bastante utilizada é o que nós chamamos de zoom janela ou zoom window. Então, como é que a gente faz aqui? Nós vemos aqui nessa opção, nós vemos aqui na opção, que não é a opção, é o window, que aparece aqui, ó. Nós damos um clique com o botão esquerdo do mouse, suponhamos que eu queira dar um zoom sobre essa cozinha que está aqui. É só vir aqui, eu dar um clique com o botão esquerdo do mouse, eu abrir a janela em torno daquele cômodo ali, ó. Eu fiz simplesmente um zoom sobre aquela cozinha. Se eu quiser voltar ao zoom anterior, basta que eu venha aqui nessa opção aqui, clique na opção Previews, que é a que aparece aqui, que eu retorno ao zoom anterior. Então, esses são os comandos de visualização e a ferramenta PAN, que é bastante utilizada aqui no AutoCAD. Eu agora vou criar um novo arquivo aqui, ó. Aqui no Table File, nessa opção mais, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Eu observo que o grid está ativado. Vamos desativar o grid. E o que nós vamos fazer aqui? Nesse arquivo, que é um arquivo que nós não temos nenhum desenho feito nele, eu vou fazer o nosso primeiro desenho, que é o desenho do elemento gráfico mais simples. O elemento gráfico mais simples é um ponto. Nós temos duas formas de se fazer um ponto, ou um ponto simples ou múltiplos pontos. Como que a gente faz isso aqui? Primeiramente, vamos clicar no menu Home, vamos voltar ao menu Home, para que nós possamos fazer um ponto simples, que é o que nós chamamos de single pontes. No teclado nós digitamos PO, aperto Enter, observo que ele pede para que eu dê um clique na tela, dou um clique na tela, o ponto ele foi desenhado e o comando foi desativado. Só que o ponto, o que acontece? Ele está muito pequeno, ou seja, a olhos vistos a gente não consegue enxergar esse ponto aqui na nossa tela. Nós temos que modificar a formatação dele para que ele seja visível aqui na nossa tela. Como é que a gente faz para fazer isso aqui, ó? Na opção Utilities aqui, ó, nós vemos aqui nessa seta Drop Down, aqui nós temos a opção que é Point Style, eu dou um clique nela e ele abre a janela aqui com as opções de pontos. Basta que a gente escolha uma dessas opções aqui para que esse ponto ele seja visível. Então, se eu clicar aqui nessa opção aqui, ó, e der OK, ó, o meu ponto aqui ficou visível na minha área gráfica. O single point, eu desenhei um ponto e o comando foi desativado. Aqui na opção do menu Table Draw, se eu clicar nessa seta Drop Down aqui, nós temos aqui esse menu que é em formato de cruzeiro. Ao aproximar o cursor dele, eu observo que nós temos aqui a opção múltiplos pontos. Clico com o botão esquerdo do mouse e aí eu dou um clique na nossa tela e o que ocorre? Ao contrário do single point, o comando era desativado. Nesse contexto aqui, o comando ele ainda continua ativo. Então eu dou um clique e vou fazendo quantos pontos eu queira fazer. Isso é o que nós chamamos de múltiplos pontos. O comando vai ficando ativado. À medida que eu vou clicando na tela, eu vou fazendo o desenho desses pontos aqui. Se eu não quiser desenhar mais esses pontos, basta que nós apertamos a tecla ESC para que nós possamos sair do comando. Então, esse é o comando Point, que nos possibilita fazer o desenho do elemento gráfico mais simples que tem, que é um ponto. Desenhei esses pontos, agora suponhamos que nós não queremos mais esses pontos, eu quero simplesmente apagar esses pontos. Como é que a gente faz para apagar um ponto ou qualquer outro elemento gráfico?
é o comando de edição Erase. Nós temos duas formas de acessar eles. Via teclados, se a gente digitar a letra E, ele aparece essa opção aqui, ou aqui no menu Modify, lembrando que nós estamos no menu Home, eu clico aqui nessa opção aqui, que é o Eraser aqui, e eu entro no comando. Por esse comando ele ser um comando de edição, o cursor ele fica no aspecto de um quadrado e ele pede a seleção do objeto. Então, se eu der um clique nesse ponto aqui, eu observo que ele ficou mais claro que os demais. Se eu aproximar, der um clique no segundo, der um clique no terceiro, der um clique no quarto e assim sucessivamente, eu selecionei esses pontos aqui. E o comando continua pedindo a seleção do objeto. Suponhamos que eu queira apagar esses pontos que estão aqui. Então, aperta a tecla Enter, que esses pontos eles foram apagados e o comando ele foi desativado. Se erradamente eu apaguei algum elemento gráfico e eu queira voltar ao que eu fiz, eu queira retornar aqueles elementos gráficos anteriormente, basta que a gente venha aqui na seta do Undo, que é semelhante ao que nós temos no Office, né? Ou via teclado digito a letra U, que ele simplesmente vai retornar uma ação anterior. Por esse comando ser um comando de edição, ele sempre pede a seleção do objeto. Então, a primeira seleção que foi feita, eu fui clicando ponto por ponto. Imagina que a gente tivéssemos aqui 1000 pontos para apagar. Com certeza, esse tipo de seleção ela não é a mais eficiente. Eu vou mostrar outras duas formas que a gente tem para selecionar vários elementos gráficos. Então, vamos clicar aqui no comando Erase. Comando Erase aqui em cima. Lembrando que ele pede a seleção dos objetos que querem ser, que serão apagados, tendo em vista que ele é um comando de edição. Então, a primeira seleção que eu mostrei é a seleção que é um clique que a gente vai clicando individualmente no objeto. Mas nós temos outras seleções que são mais eficientes do que essas, que é o que nós chamamos das seleções janela por janela. Nós temos duas seleções janelas, que é a seleção Window e a seleção Crossing. Como é que a gente faz para utilizar a seleção Window? Aproximamos o nosso cursor aqui, ó, da esquerda da tela, na parte superior. Nós damos um clique com o botão esquerdo do mouse e soltamos. O que nós observamos? Que o cursor, ele é um formato de uma cruz. E no primeiro quadrante, o que apareceu ali? Um quadrado com um círculo azul no meio. Se nós movimentarmos ele da esquerda para a direita e para baixo, eu observo que uma janela azul vai aparecendo, que é uma janela azul de seleção. Essa janela azul é o que nós chamamos de seleção Window. O que acontece na seleção Window? A seleção Window ela vai selecionar tudo o que está dentro dessa janela aqui, ó. Tudo que estiver dentro da janela, ele vai sendo selecionado. Eu observo que aqueles dois pontos lá de cima, eles não foram selecionados porque eles não estão dentro da janela azul, que é a janela Window. Clico com o botão esquerdo do mouse, observei que todos aqueles pontos foram selecionados. O comando ainda está ativado, pedindo a seleção dos objetos. Se eu quero apagar todos esses pontos aqui e manter esses outros dois, basta que eu aperte a tecla Enter, que os pontos eles foram apagados e os outros dois ficaram ali na nossa tela. Vamos aqui com o comando Undo para voltar aos pontos. E agora eu vou mostrar como é que a gente faz a seleção Crossing. Então, comando Erase, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse, aproximo o meu cursor aqui, ó, do meu canto direito superior. Eu clico com o botão esquerdo do mouse e solto. O que aconteceu? Ao eu posicionar o cursor aqui,
que acontece? O cursor ficou na forma de uma cruz e no primeiro quadrante ficou um quadrado com a bola verde. O que acontece? Esse quadrado com a bola verde é o que nós chamamos de seleção crossing. Ao movimentar o mouse da direita para a esquerda e para baixo, eu observo que ele vai formando uma janela na cor verde. Essa seleção, que é o que nós chamamos de seleção crossing, o que acontece? Ao ela encostar no objeto, simplesmente ela já seleciona. Vocês observam que ao fazer esse movimento e à medida que ele vai encostando nos elementos gráficos, ele vai selecionando. Alguns autores chamam essa seleção de seleção chiclete, ou seja, onde ela pegar, ela grudou. A gente vai fazendo essa seleção. Todos os pontos foram selecionados, simplesmente ao tocar nos pontos, o comando ainda continua ativado, pedindo a seleção do objeto. Haja vista que todos os elementos gráficos que nós queremos apagar foram selecionados, nós apertamos a tecla Enter e esses pontos eles foram apagados. Então, se eu quiser voltar ao desenho dos nossos pontos, é só vir aqui na tecla Undo, que ele vai retornar os nossos desenhos.